Muito bem, estava observando o teu comentário, quer dizer, pô, vai fugir do frio aqui, vai estar frio lá também. Vai estar frio. Já fui informada que está bem frio. Lá está 12 graus, 10, 12 graus. Volto também, o bom filho a casa torna e agora volto para fazer reciclagem do treinamento. Muito legal. Eu estava precisando de uma reciclagem. Estou precisando, porque em 6 meses muitas coisas aconteceram. Aliás, isso aí acontece muito rapidamente, né? Quer dizer, o atropelo das coisas, das novidades que chegam, enfim. É importante isso, essa reciclagem. Reciclagem. Acho que todos nós deveríamos pensar isso. Tem gente que aprendeu uma coisa e faz como aquela coisa da Gabriela, né? Ela assim, eu sou sempre assim e tal. Então as pessoas acham que as coisas, o mundo não mudou. O mundo muda a hora em hora, quer dizer... Todo dia, né? Não há um dia igual ao outro, quer dizer, e isso acontece também na vida diária das pessoas, quer dizer, no processo todo da civilização, no processo das vidas, enfim, na vida toda da gente, muda e muda muito. Então as pessoas têm que estar com esse time, né, de saber que precisa se atualizar. Se quiser progredir, né, prosperar, né, ter sucesso, senão, fica o jeito que está, vai ficar eternamente Mas assim. Estarei bem representada, vou deixar a Jéssica contigo semana que vem. Pois é, né, a Jéssica Oliveira, que retornou ao programa, outra que é a casa... A gente tira uma loira e coloca outra, daí tá tudo certo. E na semana que vem, posso anunciar, terá outra loira aqui, que é a Liliane Boer, que é advogada em Canoas aí. E casualmente essa semana estarei lá conversando com o pessoal lá do escritório, na rua Muquiri, bem na região central de Canoas. E acho importante que Canoas é um mercado extraordinário, tem mais de 200 mil habitantes, Canoas, próximo de 200 mil habitantes, e é um mercado muito ativo. Lá tem comércio, tem indústria, tem serviços, quer dizer, é uma cidade que está crescendo muito, sobretudo na área habitacional, se diria Fontoura Gomes. Né? Muito. Muitos lançamentos. Muitos lançamentos. Aquele engessamento que nós temos aqui em Porto Alegre sobre lançamentos imobiliários, sobre as áreas consideradas especiais, em Canoas não tem. Então flui muito o mercado imobiliário em Canoas. Até porque nós temos agora essa presença na região metropolitana, inclusive lá no litoral, e é importante fazer como a Jéssica fez agora na agenda, trazer essas coisas que estão acontecendo nessas cidades, né? Porque o mundo, a nossa vida não gira só em torno aqui, nós que vivemos em Porto Alegre, na capital. Mas ela, como dizia o governador Olívio Dutra, ela se espraia por todo o Rio Grande do Sul. E é importante trazer essas coisas, novidades que acontecem nessas cidades importantes, né? E Canoas hoje já posso dizer, uma grande metrópole também, porque Canoas tem tanta importância na economia, aliás, eu acho um pouco mais importância do que Porto Alegre. Porto Alegre perdeu muito na área industrial, Canoas acabou absorvendo isso, como a região aqui da Costa Doce e a região do Vale dos Sinos. Então, Canoas é importante hoje sob todos os pontos de vista. Sem dúvida nenhuma. Então, é importante esse espaço que nós vamos criar aqui para que se traga algumas novidades aí toda semana de Canoas e dessas cidades que compõem a região metropolitana de Porto Alegre. Sidney, novidades? Pois olha, nós temos ouvido muito e toda a mídia tem colocado a questão da corrupção, né? Nós estamos vivendo momentos difíceis, porque os simpatizantes do PT dizem que PMDB, PSDB são corruptos e levaram. Os que são contrários ao PT dizem que... Na verdade, acho que está todo mundo meio que... incluído aí. Mas o assunto que traz, e por que eu falo isso, porque o ser humano, ele quer se dar bem, ele gosta de se dar bem. Então, a gente fala, e a população em geral está contra a corrupção. Entretanto, quando é para seu benefício próprio, ele aceita. Surge oportunidade... Aí pode. Ele aceita. Aí ninguém está vendo. Exatamente. Né? Então, ele aceita... É uma coisinha de nada. Não devolver o troco dado errado, no caixa, seja lá o que for. Compra o CD, o coisa pirata. Né? Compra. Então, é uma questão... Estaciona no lugar do idoso. Exatamente. Trabalha em 2 lugares ao mesmo tempo. Exato. Né? Então, quando é para se dar bem... Então, é uma coisa cultural. Né? O brasileiro, ele fala muito bem, principalmente do europeu, outras culturas que são mais severas na questão cultural, ele fala muito bem. Olha, vou me mudar para outros países e tal. Mas se ele fizer a sua parte aqui, certamente todo o meio ou o entorno dele ficará melhor, dado o exemplo para os seus filhos, para que a outra geração venha de uma forma diferente. Não da lei de Gerson, né? E vai se dar bem, não. Mas por que eu trago isso? É porque o mercado imobiliário tem o hábito de dar uma eu chamo de esmola,
eu chamo de esmola, mas dá um valor para o porteiro que deu a informação para fazer o negócio imobiliário, para o zelador que fez o negócio imobiliário. Uma gratificaçãozinha. Ali dá uma gorjeta, um mimo né? e tal. Enfim, e muitas vezes querem tirar o corretor de imóveis do negócio imobiliário para baratear a transação. Tá? No mercado imobiliário é muito comum isso. Mas eu quero salientar a todos que o Código Civil traz um capítulo que fala da corretagem, que implica ali, quem paga mal paga duas vezes. Implica ali a própria aproximação das partes já é devido ao corretor de imóveis os seus honorários. E também imputa alguns deveres do corretor de imóveis e que ele absorve tranquilamente e é lei. E veja bem, é a pessoa física, não é a pessoa jurídica. O não corretor que está sobre a égide, sobre o guarda-chuva de uma grande empresa, ele será responsabilizado também, não a empresa, essa pessoa. Então está fazendo negócio com quem não é corretor de imóveis, mesmo estando numa grande empresa, não está fazendo um bom negócio. Pode surgir algum problema ali na frente. Então, nós temos que ter uma cultura de vou fazer negócio imobiliário, vou fazer com corretor de imóveis. Vou comprar um carro, Porque quando tu está doente, tu vai ao médico, e tu vai ao médico especialista na área que tu queres. Tu queres ou tem algum problema tributário, tu vai ao contador. É assim que funciona. É assim que tem que funcionar. Então, tirar o corretor de imóveis é a pior opção no mercado imobiliário. Pelo contrário, você tem que trazer o corretor de imóveis que tem a responsabilidade legal para fazer o negócio. Então, a questão de corrupção começa na sua casa. A questão da ética, a ética nos negócios, na verdade, assim, eu imagino que ela seja uma extensão da ética pessoal, individual das pessoas, né? Quer dizer, nós apresentamos nos nossos relacionamentos, sejam eles pessoais, profissionais, enfim, aquilo que nós somos internamente, aquelas coisas, aqueles valores que nós introduzimos entre nós. Por exemplo, aquela pessoa, aquele rapaz que foi para a Indonésia lá e foi traficar lá, foi pego pena de morte. Quer dizer, nós aqui no Brasil não estamos acostumados a essa questão do império da lei, né? Da lei e da disciplina. Quer dizer, no dia que nós interagirmos com isso, com esses valores, né? Que são valores que a gente tem que introduzir, não adianta ter valor daqui para fora, mas tem que ser valores internos. Ou seja, quando eu entronizo esses valores na minha vida, eu não passo o sinal fechado, eu não estaciono em lugar de idoso ou lugar de cadeirante, né? Aí tu passa a ter, tu mesmo a fazer a tua autocrítica, a tua autoavaliação e tua autopunição para não teres a oportunidade e aproveitares essa oportunidade de passar alguém para trás. Então, essas são questões que são culturais, mas historicamente isso aí tem que ser quebrado no Brasil, quebrado essa coisa. Tu começaste a falar, né, Lili, ele começou a falar a questão da corrupção. Tá? O PT teve um papel, eu nunca votei no PT, porque a ideologia do PT não me serve, a ideologia comunista, tá? Totalitária, mas o PT trouxe à pauta, na década de 80, quando se criou lá em 79, a questão da ética no trato dos negócios, na ética pública, na ética política. O problema do PT é que ele, quando chegou no poder, ele fez pior do que os outros partidos fizeram. E é por isso que se cobra muitas pessoas, dizem, tu mete sempre o pau no PT. Não, é que o PT, ele se entronizou na política brasileira como um ícone da ética e da moralidade. E quando você vê um ícone da ética e da moralidade que ganhou cargos, que ganhou o governo federal, que teve 3, 4 governos no governo federal, fazer o que fez, aí você tem que criticar mesmo, porque se esperava muito que a partir dali este procedimento também fosse seguido à risca pelo PT e por seus líderes. Todas as lideranças do PT estão ou na cadeia ou prestes a ir para a cadeia. A proposta era a quebra de um padrão, que não paradigma, aconteceu. Exatamente, Foi uma continuidade. O pior ainda, né? Eu digo constantemente que prometeu mundos e fundos e acabou com os fundos imundos. É verdade. Parabéns. Né? Parabéns pela bela reflexão. Mas é exatamente o que aconteceu. Então, dê exemplo na sua casa, dê exemplo para o seu filho. E se dê devolve também, né? Se permita ser correto. Isso aí, Quer ser correto. Eu digo até mais. Se permita ser o seu melhor exemplo, porque essa é a melhor resposta que nós podemos nos dar em tempos de crise. É no mercado imobiliário e é para a vida. E sobretudo na vida. Isso tu começa na família, começa ali naqueles exemplos. Né? O pai, por exemplo, assim, eu vejo assim, hoje o meu filho não, mas o meu neto está na escola, e eu vejo pais que chegam
param em fila dupla, passam... Então, esse exemplo, o filho entroniza isso aí. E no futuro ele vai fazer a mesma coisa. Então, nós temos que dar o exemplo a partir de nós. Obrigado, com certeza. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.